proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada, a enfermeira Rejane, a fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 22ª sessão extraordinária que, iniciada às 14h35, encerrou-se às 16h35. Lida e aprovada a ata, passa-se à ordem do dia. Anuncio o projeto de lei 1058-A 2015, de autoria do deputado Geraldo Pudim, redação final assim emendada, que dispõe sobre a proibição de eutanásia de cães, gatos e demais animais domésticos e da outras providências. Em discussão, não havendo queira discutir, encerra a discussão. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam isso estão aprovada. Em votação, a redação final, assim emendada. Não é a sessão extraordinária? Senhores que aprovam isso estão aprovados. Não existe SPL. Ah, tá. Anuncio, em regime de urgência, Senhor presidente, um minutinho só para declarar o voto ao projeto do deputado Geraldo Pudim, de maneira muito deputado rápida. Carlos Osório. Senhor presidente, o projeto do deputado Geraldo Pudim tem um mérito muito grande. Ele vai de encontro a um antigo clamor de todos os protetores de animais. Eu, na qualidade de presidente da Comissão Especial de Defesa e Proteção dos Animais, queria parabenizar o deputado Geraldo Pudim. É um avanço na legislação do Estado e não tenho nenhuma dúvida que vai deixar um legado muito positivo. Meu voto favorável e parabenizando o seu autor, deputado Geraldo Pudim. Obrigado, pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado doutor Julianelli. Presidente, conforme o compromisso que nós todos aqui assumimos, eu gostaria que Vossa Excelência esclarecesse a respeito da promulgação do PCCS. Porque vieram me perguntar e eu não tenho resposta. Então, gostaria que Vossa Excelência pronunciasse sobre isso. Se for possível, lógico. Eu vou responder uma vez só sobre o PCCS. Senhor presidente, aí só responde de uma vez só. Para o PCCS e também sobre a questão que ficou de ser publicada do PL dos bombeiros, da questão específica daquela questão que tiveram que fazer outro projeto de lei, porque os bombeiros não tinham conseguido a anistia, só um pedaço, teve as decisões judiciais, e eu não tenho notícia desse PL. Sobre o PCCS, eu anunciei que estaria publicado hoje. Ocorre que quem tem que publicar é o governo. Foi para lá na terça e eles fizeram um recibo com data de ontem. Nós vamos aguardar até amanhã a publicação. Se não publicar, nós vamos fazer um diário oficial extra amanhã para publicarmos. PCCS. Obrigado. Em relação à questão dos bombeiros, o deputado Paulo Ramos, naquele dia da votação do PL, queria retirar o projeto, porque tinha um entendimento com um grupo de procuradores ou o procurador que eles iam mudar o entendimento. Eu falei, já está na pauta, é a segunda, vamos votar e vamos aguardar. Fizemos isso, votamos e agora tem o prazo da sanção. Mais informações, quem pode fornecer é o nobre deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, nós precisamos, não será hoje, mas deverá ser feito no segundo semestre. Nós temos que debater nesta casa o papel da Procuradoria-Geral do Estado e a participação do chefe do Poder Executivo, coonestando, através de decreto, pareceres da Procuradoria-Geral do Estado destinados ao descumprimento de leis. E o governador Pezão ratifica o parecer da Procuradoria através de decreto. Não cabe ao governador, por decreto, revogar leis. Hoje, na pauta, temos 2 decretos legislativos exatamente revogando decretos do governador do Estado, exatamente em função da observância equivocada de pareceres da Procuradoria. Imaginei que estivesse hoje também na pauta
um decreto legislativo de minha autoria, que caminha no mesmo sentido: revogar decreto do governador que prega o descumprimento de uma lei. Então, senhor presidente, no caso específico dos bombeiros, aliás, somente no Corpo de Bombeiros, que não há o cumprimento da lei da anistia. E aí, na minha avaliação, procurando apoiar os bombeiros anistiados, na minha avaliação, de forma equivocada, foi elaborado um outro projeto de lei. E aí houve aquela dúvida, se aprova ou não, se vota ou não. Acabou sendo votado o projeto. Ora, como uma anistia não tem efeito retroativo, fazer um novo projeto de lei para dizer que uma anistia tem efeito retroativo é não compreender. Mas, de qualquer maneira, eu compreendi os propósitos, que era, de uma vez por todas, levar o comandante do Corpo de Bombeiros a cumprir a lei da anistia. Diante dessa questão, eu agora resolvi ingressar com uma ação, uma representação contra o comandante do Corpo de Bombeiros, porque ele não está cumprindo a lei. É crime de responsabilidade. Ele não quer cumprir a lei da anistia em todos os seus efeitos. E aí surgiu isso. Foi aprovado aqui na casa uma lei para dizer que a anistia tinha efeito retroativo. Eu nunca vi isso, mas está lá agora com o governador, está dentro do prazo, para ele sancionar ou vetar. Então, senhor presidente, precisamos, para evitar conflitos, ninguém quer ter conflito com a Procuradoria-Geral do Estado, ninguém quer ter um conflito. Agora, não pode, a Procuradoria pode dar o parecer que ela quiser. O que não pode é o governador do Estado ratificar o parecer através de decreto, determinando o descumprimento de uma lei, e não pode nenhum secretário de Estado, como é o caso do secretário da Defesa Civil, observar parecer da Procuradoria para não cumprir uma lei. A Procuradoria, se entende que a lei é inconstitucional, que busque o remédio legal e não usurpe a competência do Poder Legislativo. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 4135/2018, de autoria do deputado Carlos Macedo, dispõe sobre a obrigatoriedade e inclusão de produtos majoritariamente produzidos pelos produtores rurais, aquicultores e pescadores do nosso estado nos cardápios das entidades públicas e da outras providências. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Agricultura, Pecuária, Política Rural, Agrária e Pesqueira, de Educação, de Saúde, Segurança Pública, Assunto de Polícia, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Deputado André Lazzaroni. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Chiquinho da Mangueira. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Gustavo Tutuca. Deputado Luiz Paula. Senhor presidente, discutimos essa questão sobre agricultura familiar num projeto da deputada Lucinha. Inclusive, o veto foi derrubado no dia terça-feira. O veto foi derrubado, 36 votos favoráveis naquele pacote de vetos. Discutimos essa questão dos agentes das penitenciárias num projeto de lei do deputado Dr. Giulianelli, que eu nem me lembro se foi aprovado, vetado ou não, mas foi discutido. Esse é um tema recorrente. O deputado Carlos Macedo agora vem com uma nova proposta
mais abrangente, para que no cardápio das entidades públicas, evidentemente do Estado, haja uma inclusão de produtos majoritariamente produzidos pelos produtores rurais, pelos aquicultores, isto é, aqueles que produzem pode ser hortaliças, etc., e qualquer outro produto, através da produção, através do meio aquífero, e também propõe o deputado que o próprio pescado também seja incluído, e aí para beneficiar as nossas colônias de pesca. Então, senhor presidente, eu tenho sido sempre um defensor desses conceitos para que sobreviva o nosso pequeno agricultor, o nosso pequeno piscicultor, o nosso pequeno pescador. Então, meu parecer pela CCJ, pela constitucionalidade. Pela Comissão de Agricultura, Pecuária, Políticas Rural, Agrário e Pesqueira, deputado João Peixoto, deputado Figueiredo, deputado Bruno Dauaire, deputado Wanderson Nogueira. No mérito, o projeto realmente é excelente, inclusive boa lembrança do deputado Luiz Paulo com relação ao projeto da deputada Lucien, que inclusive foi o projeto que no Parlamento Juvenil ficou como vice-campeão. Então, homenagem ao parlamentar juvenil do município de Itaperuna, projeto bastante semelhante, defendendo a agricultura familiar e também os pescadores, absolutamente favorável. Pela Comissão de Educação, deputado Flávio Serafini. Senhor presidente, projeto de lei número 4135 de 2018, de autoria do deputado Carlos Macedo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inclusão de produtos majoritariamente produzidos pelos produtores rurais, aquicultores e pescadores do Estado do Rio de Janeiro nos cardápios das entidades públicas e da outras providências. O voto é favorável. Pela Comissão de Saúde, deputado Fábio Silva, doutor Julianelli. Senhor presidente, o voto é favorável, quando não poderia deixar de ser. Parabenizo o deputado Carlos Macedo pela sensibilidade, por entender a importância de se valorizar a agricultura familiar, impedindo, ou pelo menos dificultando, o êxodo rural. Nós sabemos que a grande dificuldade no interior do agricultor que sua a testa plantando a terra é exatamente a comercialização do seu produto. E dessa maneira, quando se garante um espaço dentro das entidades públicas para ele fazer a sua comercialização, nós estamos exatamente prevenindo isso, o êxodo rural, e garantindo a sobrevivência de muitas famílias de agricultores. Então, o voto é favorável e parabenizo o deputado Carlos Macedo pelo projeto. Pela Comissão de Segurança, a deputada Marta Rocha. Parecer favorável. Pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, no mérito favorável. Com os pareceres emitidos em discussão. Para discutir, o deputado Paulo Ramos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
Eu quero, em primeiro lugar, elogiar a iniciativa do deputado Carlos Macedo, que pretende promover os produtores rurais, os pequenos produtores, a aquicultura e a pesca. E eu resolvi, deputado Carlos Macedo, aproveitar exatamente o momento em que os membros das comissões deram os pareceres. Todos pareceres favoráveis e elogiosos à iniciativa de Vossa Excelência. E eu resolvi, nesse momento, exatamente debater a competência e a legitimidade dos parlamentares quando dão os votos aqui, dão os pareceres em relação às proposituras. O parecer pode ser favorável e o parecer pode ser contrário. E isto é inerente ao exercício do mandato, porque os deputados são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos. Invioláveis. Não cabe a ninguém pesquisar, perscrutar as razões que levaram um deputado a manifestar o seu voto. Porque a inviolabilidade é a maior proteção ao exercício do mandato. E eu trago aqui um exemplo lamentável, ocorrido nesta casa, quando, legitimamente, no exercício do mandato, um parlamentar deu um voto contrário a uma emenda de minha autoria, tratando da questão da dupla função, a exigência da presença do cobrador, aquela figura do auxiliar do motorista, que, aliás, é uma luta que travo aqui nesta casa ao longo de todos os anos em que estou aqui. E o parecer foi contrário. Poderia ter sido favorável, mas o parecer foi contrário por uma certa prejudicialidade. Porque uma lei que tratava do mesmo tema já incorporava a figura do cobrador. E a emenda foi rejeitada. Isto não poderia e nem pode levar qualquer parlamentar a ser minimamente suspeito ou quanto mais criminalizado por ter emitido num parecer aquilo que era sua convicção, porque nós estamos diante de algo constitucional que é a inviolabilidade. E isso aconteceu quando apreciávamos aqui um projeto de lei que se transformou na lei 4.291, aliás, transformou na lei 4.291 de 2015. Mas a lei anterior de 2004, tratando do mesmo tema, já contemplava a figura do cobrador na questão da bilhetagem eletrônica. Já contemplava. Então eu venho aqui, primeiro, elogiar Vossa Excelência pela iniciativa, manifestar aqui a minha convicção plena de que o deputado é inviolável por suas opiniões, palavras e votos, porque é o que está na Constituição. Imagine amanhã se alguém resolver, e é possível, alguém resolver pesquisar nos anais da casa para interpretar
o voto dado, a opinião explicitada aqui de qualquer parlamentar em relação a qualquer matéria. Porque aí, todos nós, indistintamente, estaremos exercendo o mandato já sob suspeição. E é possível. Eu, a partir dessa situação concreta, eu resolvi pesquisar. Para concluir, por favor. E vou concluir, senhor presidente. E pesquisei praticamente em relação a todos os 70 parlamentares. Verifiquei em relação a matérias ligadas a complexidades econômicas, o posicionamento de cada um. Não só na matéria, como também nas emendas. E aí falei, todos nós estamos vulneráveis. Que a interpretação pode ser dada a partir de uma suspeição dirigida, objetivada a alcançar quem deu aquele voto, ou manifestou aquela opinião. Então, senhor presidente, eu venho aqui para cumprimentar os deputados que, em nome das diversas comissões, aprovaram o projeto de autoria do deputado Carlos Macedo. Está aqui, produtos majoritariamente produzidos pelos produtores rurais, agricultores e pescadores do nosso estado, nos cardápios das entidades públicas, a obrigatoriedade da inclusão desses produtos. É uma atividade econômica, todos se manifestaram favoravelmente, e é justo que se manifestem favoravelmente, mas bastaria verificar se um daqueles, dentre os que deram os pareceres favoráveis, se um pelo menos tiver alguma vinculação, mesmo que longínqua, com qualquer um desses produtores, a suspeição poderia ser invocada. Então, senhor presidente, eu venho aqui elogiar a iniciativa do deputado Carlos Macedo e, simultaneamente, dizer: precisamos analisar, nos tempos atuais, a vulnerabilidade no exercício do mandato, e especialmente na questão da inviolabilidade, que possamos permanentemente exigir o cumprimento da Constituição. Todos nós, para concluir, por favor, no exercício do mandato, somos invioláveis por nossas opiniões, palavras e votos. Muito obrigado. Não havendo quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam nisso como estão. Aprovada a emenda de... Aprovado, vai a promulgação. Para declaração, deputado... Vai autógrafo, perdão. Para declaração, nobre deputado Carlos Macedo. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Quero agradecer aqui os pareceres dos representantes das comissões, agradecer aqui as mensagens de apoio que recebemos dos deputados que nos antecederam, agradecer a discussão que fez o nobre deputado Paulo Ramos e dizer que, reafirmar que hoje é um dos dias mais felizes da minha vida. Tenho andado pelo estado do Rio de Janeiro, conversado com os produtores rurais, tenho visitado propriedades rurais, tenho ouvido e visto choros, lágrimas. Presidente, há produtores rurais que até então vinham passando fome por falta justamente de incentivo, por falta de motivação. Nós precisamos manter o homem do campo, o produtor rural, naquilo que ele faz de melhor e nos alimenta e nos traz saúde, e esse projeto só vem a beneficiá-lo. É uma homenagem que esta casa faz a todos os produtores rurais do estado do Rio de Janeiro. Pode comemorar, produtores, nós temos muitas vitórias, muitas lutas ainda pela frente, mas quero agradecer e dizer que é uma satisfação
enorme que tenho orgulho desta casa por esse voto, por essa aprovação. Muito obrigado, produtores rurais. Grande abraço para todos. Parabéns, deputado Carlos Macedo. Anuncio, em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido assim emendado. Projeto de Lei 2735A de 2014, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que institui o Programa de Inclusão de Pessoas com Deficiências no mercado de trabalho e da outras providências. Pareceres às emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça, favorável. Da pessoa com deficiência, favorável. De Trabalho, Legislação Social e Seguridade Social, favorável. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável. Relatores, deputado Luiz Paulo, Walter Carneiro, Paulo Ramos e Luiz Paulo. Em votação, as emendas de plenário com os pareceres favoráveis. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovada. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovada. Vai a redação final. Não pode dar forma final, não? Não senhor? pode, porque é um projeto, já tem pareceres. Então, mas aí eu te volto na primeira semana de agosto. Deixa eu ver. Senhor presidente. Deixa, a autora quer fazer a declaração de voto. Dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Senhor presidente, eu queria declarar, só para pedir a inclusão da autoria, e da autoria ao deputado Márcio Pacheco. Eu acho que ele não está mais aqui presente. Está aqui, Márcio. Porque é um deputado que se dedica intensamente a essa matéria. Eu não tive essa sensibilidade antes, Márcio, mas eu queria te dar a coautoria nesse projeto. Deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, na verdade não tem relação com a matéria, mas eu gostaria de me dirigir aqui aos nobres companheiros que estão aqui presentes, comissários de polícia. No dia 5 de julho, agora vamos comemorar o dia do comissário de polícia. Como vamos entrar em recesso, foi uma lei de minha autoria, a Lei 6318, que criou o Dia Estadual do Comissário de Polícia. Então, fica aqui o meu registro, o meu agradecimento pelo trabalho desses bravos companheiros comissários de polícia. Está aqui a Unicompol, que é uma das associações que representa os comissários de polícia. Então, eu quero aproveitar esse momento para deixar registrado que no dia 5 de julho é o dia dos comissários de polícia, que vêm e que fazem, né, um belo trabalho na Polícia Civil, na parte de investigação, e que são aquelas pessoas mais experientes e que continuam trabalhando em prol da sociedade, exercendo a atividade policial civil. Parabéns a todos os policiais civis, em especial os comissários de polícia, que no dia 5 de julho comemorarão mais um ano do Dia Estadual dos Comissários de Polícia. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Márcio Pacheco. Declaração de voto, presidente. O projeto de lei 2735A de 2014, da deputada enfermeira Rejane, um projeto muito importante, aprovado em segunda discussão. Se há algo importante, algo valiosíssimo para as pessoas com deficiência, é a inclusão no mercado de trabalho. E a preocupação da deputada enfermeira Rejane em dar capacitação para esse mercado. Portanto, o voto é sim, com louvor, e agradeço a gentileza e a delicadeza, uma surpresa de nos presentear com a coautoria do projeto. E a Comissão da Pessoa com Deficiência vai trabalhar com afinco, porque esse projeto é mais do que necessário para mais de 25% da população fluminense que tem alguma deficiência e que precisa se capacitar para entrar no mercado de trabalho. Parabéns, deputado enfermeira Rejane. Anuncio, em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 1879A de 2016, de autoria da deputada enfermeira Rejane, que dispõe sobre o monitoramento de casos de violência sexual, ataques e estupros ocorridos nas escolas de nível médio de ensino tecnológico e nas universidades públicas e privadas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, os senhores que aprovam essa comissão, aprovado, vai autógrafo.
Em votação, em segunda discussão, projeto de lei 2949 de 2014, de autoria da deputada Cidinha Campos, que altera a lei 3243 de 6 de setembro de 99, que impede que concessionários de serviços públicos interrompam o fornecimento do bem ou do serviço sem aviso prévio ao consumidor. Em discussão, não, perdão, já está em votação. Então, em votação, senhores que aprovam nesse constão, aprovado, vai a autógrafo. Projeto de lei 566 de 2015, autoria do deputado Benedito Alves, que obriga as escolas públicas e particulares de ensino médio do Estado de ensino do Estado do Rio de Janeiro a realizar no ensino médio as atividades destinadas à orientação profissional nos períodos que menciono. Parecer as emendas de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável com subemenda a emenda número 1, favorável com a emenda número 2, de Educação, favorável com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça, de Trabalho, Legislação e Seguridade Social, contrário, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, favorável com a subemenda da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores, deputado Luiz Paulo, Valdé Carneiro e Luiz Paulo. Em votação, a subemenda, a emenda número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, a emenda número 2, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Volta para a redação final. Em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei 696-A de 2015, de autoria do deputado Samuel Malafaia e Átila Nunes, que dispõe sobre a comercialização de produtos ópticos e prestação de serviços de produtos ópticos e afins no Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei 168 de 2015, de autoria do deputado Paulo Ramos, dispõe sobre a obrigatoriedade de colocação de painéis indicadores de emprego nos terminais rodoviários, estações de trens, barcas e metrôs. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei... Presidente, queria registrar o meu voto contrário. Voto contrário, deputado Carlos Osório. Apenas para justificar, senhor presidente, entendendo que o projeto tem o mérito, entendendo a intenção do autor, mas eu acho que não é adequado a nós agora ficarmos exigindo a colocação em estações ou terminais de uma série de tipos de informações que acaba desvirtuando os usos das estações, entendendo o desejo do autor, mas registrar o voto contrário. Anuncio. Projeto de lei 2878 de 2017, de autoria da deputada Tia Ju, que cria a campanha Não Espere 24 Horas, a fim de divulgar a Lei 11.259 de 2005, conhecida como a Lei da Busca Imediata, que alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam por isso como estão aprovados, vai autógrafo. Para a declaração, deputada, autora Tia Ju. Senhor presidente, eu gostaria aqui de agradecer aos meus pares pela aprovação desse projeto. Apesar de já existir a lei, não há uma ampla divulgação e ainda a população continua, uma grande parte dela, aguardando as 24 horas para anunciar o desaparecimento de uma criança, de um adolescente. Então, é importante fazer essa divulgação, é importante que todos saibam, não precisa aguardar 24 horas. Desapareceu a criança, desapareceu o adolescente ou um adulto até mesmo, que anuncie e avise as autoridades competentes imediatamente para que seja feita a busca. Quanto mais rápido a busca for feita, mais rápido a pessoa será encontrada. Eu agradeço a todos os meus pares e aguardamos que essa divulgação seja feita amplamente. Muito obrigada. Anuncio o projeto de lei 3946 de 2018, da autoria da deputada enfermeira Rejane, que inclui no anexo a consolidação das datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, o dia 14 de março, como o dia Marielle Franco, o dia da luta contra o genocídio da mulher negra. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerra da discussão. Em votação, os senhores que aprovam essa discussão, aprovado. Com voto contrário, o deputado Flávio Bolsonaro, futuro senador da República do Brasil. Anuncio em votação, em segunda discussão, projeto de lei 2558 de 2017, do deputado Gustavo Tutuca, que dispõe sobre a obrigatoriedade de aplicação de testes de glicemia capilar nos prontos-socorros e unidades de saúde em crianças de 0 a 6 anos, 11 meses e 29 dias de idade, em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro.
Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Concluído por substitutivo. De assuntos da criança, do adolescente e do idoso, favorável com o substituto da CCJ. Saúde, favorável com o substituto da CCJ. Assuntos municipais de desenvolvimento regional, favorável com o substituto da CCJ. De orçamento, finanças, fiscalização financeira, controle favorável com o substituto da Comissão de Constituição e Justiça. Novos pareceres à emenda de plenário das Comissões de Constituição e Justiça, contrário. De assunto da criança, do adolescente e idoso, favorável. De saúde, favorável. De assunto municipal, de desenvolvimento regional, favorável. De orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle contrário. Relator, deputado Luiz Paulo, tio Carlos, enfermeira Regiane, tio Carlos, Luiz Paulo, Valdec Carneiro, Luiz Paulo. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Seus que aprovam nesse comissão, aprovado, que concluiu por substitutivo. Em votação, parecer da Comissão de Constituição e Justiça as emendas aos substitutivos. Senhores que aprovam nesse comissão, rejeitados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei 1645/16, de autoria da deputada Lucinha, que obriga as empresas que fabricam e distribuem bebida no Estado do Rio de Janeiro a disponibilizarem 10% do seu orçamento gastos com propaganda em propagandas e anúncios educativos contra o alcoolismo e acidente de trânsito. Parecido das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, com emendas da prevenção de uso de drogas e dependentes químicos em geral, favorável com as emendas da CCJ, de Economia e do Comércio, favorável com as emendas. Relatores, deputado Luiz Paulo, Flávio Bolsonaro e Valdec Carneiro. Em votação, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Senhores que aprovam nesse comissão, aprovado. Existe um parecer da Indústria e Comércio que está com emendas. Queria ouvir o deputado, porque são emendas diferentes às emendas, pelo que eu estou entendendo, da CCJ. Senhor presidente, deixa eu esclarecer que eu tenho isso de memória. Projeto, quando foi a CCJ, deputado Valdec, deputado Osório, levantaram uma questão, que a gente não podia obrigar as empresas a investirem 10% do orçamento dessas empresas com propaganda em programas educativos contra o alcoolismo, que a gente estaria interferindo na decisão. Então, na CCJ, eu produzi 2 emendas, no caput e no artigo 1º. Posso ler aqui, recomendam. Em vez de ser... Já está esclarecido que o deputado Valdec deu parecer pela supressiva. Eu vou votar a CCJ, como já votamos, e não vamos votar para prejudicar a emenda do deputado Valdec. Do artigo 1º. Vossa Excelência dá o parecer oral pela Comissão de Economia. Favorável com a emenda. Modifique-se a emenda supressiva. Suprima-se o parágrafo único do artigo 1º. Quero... Ok. Então, em votação, parecer da Comissão de Economia. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio projeto de lei 3010 de 2017, de autoria do deputado Dica, que dispõe sobre a disponibilidade de vistoria anual do Detran RJ aos veículos movidos a GNV, gás natural veicular. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, transporte favorável, de orçamento, finanças e fiscalização financeira favorável. Novos pareceres à emenda de plenário das comissões de Constituição e Justiça favorável com a subemenda à emenda número 1. Transporte favorável com a subemenda da CCJ. De orçamento,
Favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado Luiz Paulo, Eliomar Coelho, Luiz Paulo, Carlos Osório e Luiz Paulo. Em votação, o parecer da CCJ com a subemenda, a emenda número 1. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado em primeira. Retorna, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Senhor presidente, Deputado Dica, quer Antes, fazer- porém, há sobre a mesa requerimento para que possamos prorrogar a presente sessão por mais 30 minutos. senhor presidente, Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Deputado Luiz Paulo. Não, deputado Dica. Deputado primeiro Dica, que eu deixa, tô- vamos acelerar aqui. não, senhor presidente, eu só queria dizer, eu queria agradecer, mas eu entendo ainda que pelo menos uma das emendas, ela foge do propósito da dupla vistoria do gás, porque, pelo que eu estava lendo, carro até 5 anos de uso. Na verdade, o meu objetivo é acabar com a dupla vistoria do gás. Deputado Não, Dica, questão de ordem. Pois não, O parecer da CCJ, fui eu quem deu, pois não. seu projeto é excelente, não acolheu essa emenda. O deputado Osório ficou de fazê-la em segunda discussão. Em primeira, não, até porque o prazo de emenda já tinha acabado. Perfeito. Eu sou um dos maiores defensores do seu projeto. Inclusive, eu vi no seu Facebook, eu compartilhei. Senhor presidente, eu queria aqui, acho que realmente eu não me fiz entender, é que eu vi a apresentação e eu queria, na verdade, pedir ao nobre deputado que não apresentasse essa proposta, porque o nosso objetivo aqui é acabar com a dupla vistoria. Já existe uma vistoria feita no Inimetro, altamente preparado, e a gente quer acabar como de fato e de direito com a dupla vistoria do GNV no Estado. Esse é o nosso propósito, agradecer ao deputado Luiz Paulo, que aperfeiçoou ainda mais o nosso projeto de lei, que é acabar de vez com a dupla vistoria do GNV do Estado. Anuncio em primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 883/2015, autoria do deputado Farid Abraão, que torna obrigatória a implementação de atividades com fins educativos para reparar danos no ambiente escolar, na rede estadual de ensino e da outras providências. Parecer das comissões de Constituição e pela Constitucionalidade. Educação favorável com emendas. De assunto da criança, adolescente e do idoso, favorável com as emendas da Comissão de Educação. De assuntos municipais e desenvolvimento regional, favorável com as emendas e com as emendas da Comissão de Educação, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Favorável com as emendas da Comissão de Educação. Relatores, deputado Edson Bertassi, Walder Carneiro, Tia Ju, Anderson Nogueira e Gustavo Tutuca. Em discussão. Havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, o parecer da Comissão de Educação. Senhores que com emendas, favorável com emendas. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Tem assuntos municipais, também foi favorável à emenda da educação, mas fez emenda. O ideal era saber se é uma emenda não, mas sem problema. Então, votamos a emenda da Comissão de Educação. Vamos votar a emenda agora da Comissão de Assuntos Municipais. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão com voto contrário ao deputado Marcelo Freixo. Anuncio o projeto de lei 1684/2016, da autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de trava-queda retrátil acoplada à trava de segurança dos brinquedos instalados em parques e diversões e eventos de entretenimento no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecido das Comissões de Constituição e Justiça e pela Constitucionalidade. Defesa Civil favorável, de Esporte e Lazer favorável, de Economia e do Comércio favorável. Relatores, deputado Rogério Lisboa, Flávio Bolsonaro e Chiquinho da Mangueira. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam, como estão, aprovado em primeira, retorna em segunda discussão. Projeto de lei 1807/2016, de autoria do deputado Wagner Monte, proíbe o uso de gases inflamáveis para preenchimento de balões destinados ao uso recreativo ou decorativo no Estado do Rio de Janeiro. Parecido das Comissões de Constituição para a Constitucionalidade, Saúde favorável, de Economia, Indústria e Comércio favorável, com emendas. Relatores, deputado Carlos Mink, Milton Rangel, Valdec. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação, parecer da Comissão de Indústria e Comércio, com emendas. Senhores que aprovam, como estão aprovados. Em votação,
Projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai a redação do vencido para a segunda discussão. Projeto de Lei 1941 de 2016, de autoria do deputado Anivaldo Mulim. Dispõe sobre a divulgação em estabelecimento de saúde dos direitos dos usuários no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para essa Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emenda. Saúde favorável com as emendas da CCJ. Relator, deputado Rafael Pisciani e doutor Julianelli. Em discussão. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da CCJ com emendas. Senhores que aprovam, como estão com emenda. Aprovado. Vai a redação do... Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, como estão... Aprovado, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Senhor presidente, apenas registrar meu voto contrário no projeto 883. Realmente, de fato, o artigo 4º e 5º são muito complexos, dando a possibilidade da Guarda Municipal entrar na escola, fazer ronda. Realmente não dá para votar favorável a essa matéria. Voto contrário. Relação PL 883, deputado PL Anderson. 883. Vota contrário. Deputado Flávio Serafini também, senhor presidente. Serafini, contrário. Vou consignar meu voto abstenção nesse projeto. Abstenção, a gente deputado tentou emendar Valdec para melhorá-lo. Ele está em primeiro, né, deputado? Anuncio. Ele está em primeiro, deputado, é isso? Abstenção. Okay. Osório. Osório, abstenção. Eu queria 883 contrário. 883 contrário, deputado Eliomar Coelho. Projeto de Lei 2464 de 2017, de autoria do deputado Márcio Pacheco, que dispõe sobre a elaboração de estatísticas sobre a violência contra a pessoa com deficiência na forma que especifica. Pareceres das Comissões de Constituição e Justiça com emenda. Da pessoa com deficiência favorável com a emenda da CCJ. Segurança Pública, Assunto de Polícia favorável com a emenda da CCJ. De Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle favorável com a emenda da CCJ. Relatores, deputado Edson Albertaço, Gil Viana, Marta Rocha e Luiz Martins. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, parecer da CCJ com emenda. Senhores que aprovam, nesse como estão aprovados. Em votação, projeto assim emendado. Senhores que aprovam, nesse como estão aprovados, vai a redação do vencido para a segunda discussão. Anuncio. Presidente, pela ordem. Falta pouquinho Sobre aqui. o dia chamar os trabalhos, consignar também o voto contrário, 883. 883 contrário, deputada enfermeira. Projeto de Lei 3845 de 2018, de autoria do deputado Samuel Malafaia, que considera de utilidade pública, sociedade e fomenta ao desenvolvimento educacional, tecnológico, científico e cultural ad maiora. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela Juridicidade, normas internas e proporções externas, favorável a todos, Paulo e Rosenberg Reis. Em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão. Em votação, os senhores que aprovam a discussão aprovada em primeira, retorna em segunda. Declaração muito rápida, presidente. Declaração de voto, deputado Carlos Osório. Queria declarar meu voto favorável ao projeto de lei apresentado pelo deputado Samuel Malafaia, entendendo que é um projeto meritório e importante. E queria aproveitar também para expressar todo o meu repúdio à decisão do prefeito Marcelo Crivella de vetar um projeto de lei da Câmara Municipal que transformava em patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro a Pedra do Sal. Lamentável posição do prefeito Marcelo Crivella, que desconhece a história da cidade do Rio de Janeiro, que não honra as raízes da nossa cidade e que merece todo o repúdio da sociedade carioca e fluminense. Um quilombo, origem do samba, um local de importante raiz na história afro-brasileira aqui no Rio de Janeiro. Lamentável esse veto. Queria manifestar aqui meu repúdio ao veto do prefeito Marcelo Crivella ao projeto que transformava a Pedra do Sal em patrimônio imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Temos um prefeito que não compreende o que é a nossa cidade, o que é lamentável. Anuncio. Projeto de Lei 3845 de 2018. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 2833A de 2017, da autoria do deputado Jânio Mendes, que cria o Cadastro Estadual de Comércio e Registro de Animal e dispõe sobre a reprodução, criação, doação, permuta, compra e venda de cães e gatos domésticos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Pendendo de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, Defesa do Meio Ambiente, Economia, Indústria, Comércio, Assuntos Municipais de Desenvolvimento Regional, de Educação, de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, a ex-emenda de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado André Lazzaroni. Deputado André Lazzaroni. Deputado Chiquinho da Mangueira. Está presente. Cães e gatos. O deputado está sempre presente.
Senhor presidente, parecer é contrário às emendas. Pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente, deputado André Lazzaroni. Acompanho o belo parecer dado pela Comissão de Constituição e Justiça. Pela Comissão... Voto divergente. Voto divergente, deputado Flávio Serafim. Parecer é favorável, senhor presidente. As emendas 21, 22... 20... Um a um, é isso? Ou vai retirar? Senhor presidente, retiro. Cães e gatos e outros bichos mais. O parecer da CCJ é contrário às emendas, deputado. Está retirado o parecer contrário. Pela Comissão de Economia e dos Comércios, deputado Valdec Carneiro. Senhor presidente, o parecer é contrário às 3 emendas, que na verdade no projeto original, o autor propõe a criação de um cadastro estadual de comércio e registro animal, né? E as emendas buscam suprimir a dimensão do registro, deputado Luiz Paulo. Então eu estou mantendo o texto original, rejeitando as emendas, tendo em vista a importância de que haja o registro e a questão do cadastro de comércio também. Portanto, parecer contrário às emendas. A informação que eu estou recebendo aqui da assessoria do deputado Paulo Ramos é que ele teria retirado as O emendas. deputado Jânio Mendes me falou isso agora há pouco. Mas, de qualquer forma, colhemos o parecer contrário pela Comissão de Assuntos de Polícia, Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Eliomar Coelho. Acompanho o parecer da CCJ. Pela Comissão de Educação, deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, mais uma vez eu acompanho o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e é contrário às emendas. Pela Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, voto no mérito favorável ao projeto de lei do deputado Jânio Martins. Desculpa, eu confundi com Luiz Martins. Com os pareceres emitidos em votação, o PL sem as emendas. Senhores que aprovam nessa comissão, aprovado. Vai ao autógrafo. Incluído na ordem do dia, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de decreto legislativo 70 de 2018, de autoria do deputado Luiz Paulo, que surge os efeitos do decreto 46254, de 28 de fevereiro de 2018, pendente de parecer das Comissões de Constituição, Justiça e Servidores Públicos, para emitir parecer pela CCJ. Constitucionalidade. Deputado André Lazzaroni. Deputado, trata-se daquela questão do entendimento dos pareceres da Procuradoria. Deixa eu explicar ao deputado André Lazzaroni. Deputado André Lazzaroni, são 2 decretos legislativos. 2 decretos legislativos. O primeiro, o 70, de respeito ao IPEM. E o segundo, o 73, diz respeito ao DETRAN. O que aconteceu? Em 2014, deputado Lazzaroni, quando o governador Pezão mandou para essa casa uma série de planos de cargos e salários, ele mandou uma progressão vertical na carreira. Veio na matéria, no projeto de lei. Essa casa aprovou em 14. Agora, a douta Procuradoria-Geral do Estado
achou que a progressão vertical guarda o mesmo princípio que o triênio. E ela julgou, botou manto de desembargador e juiz e julgou que era inconstitucional. Fez uma minuta de decreto para o Pezão e o Pezão assinou o decreto. Se ela acha que é inconstitucional, ela represente no Tribunal de Justiça, porque senão ela manda fechar o Parlamento Fluminense e furta o poder e a competência do Judiciário. Ensinou-me Vossa Excelência, deputado André Lazzaroni, na Comissão de Constituição e Justiça, que os poderes são independentes e harmônicos entre si. A douta Procuradoria-Geral do Estado, e esse douta eu carrego de propósito, ela se coloca como fosse o juiz supremo. Para ela, o parlamento e o judiciário inexistem. E falta ainda via pauta um terceiro decreto legislativo, senhor presidente. Senhor presidente, ainda falta um terceiro decreto legislativo, a mesma questão da progressão em relação ao Instituto Estadual de Arquitetura e de Engenharia, que eu peço a Vossa Excelência, deputado Marquinhos, se der oportunidade. Deputado, Vossa Excelência citou o terceiro que falta. Para ver se o senhor bota na pauta na primeira reunião do segundo semestre. Então, eu solicito, com essa explicação que eu fiz ao deputado André Lazzaroni, em respeito à soberania dessa casa, em respeito aos funcionários do IPEM e do DETRAN, que Vossa Excelência dê pela constitucionalidade. Deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, o parecer que me chegou às mãos da assessoria da CCJ teria sido pela inconstitucionalidade. Eu discuti e fiz essa anamnese com o deputado Luiz Paulo e vou discordar da assessoria da CCJ. Por quê? Porque, na minha visão, o projeto de decreto legislativo, ele é constitucional, tanto nesse caso quanto no outro caso. Inconstitucional é a decisão da Procuradoria-Geral do Estado, quando ela entende e ela absorve realmente o manto do Judiciário e declara algo inconstitucional. Quem tem que declarar é o Judiciário. E não existe analogia entre essas matérias. O próprio Executivo sancionou, o próprio Executivo mandou. Então, a nossa visão é pela constitucionalidade desse projeto de decreto legislativo, senhor presidente. Pela Comissão de Servidores Públicos, deputado Nivaldo Mulim. Senhor presidente, André Siciliano, meu parecer é favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerra a discussão em votação. Os senhores que aprovam como estão aprovado, vai a promulgação. Anuncio. Projeto de Decreto Legislativo 73/2018, de autoria do deputado Luiz Paulo, que suscita os efeitos do Decreto 46060, de 7 de agosto de 2017, pendente de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça e Servidores Públicos. Deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, mais uma vez, entendendo que o Executivo exorbitou ao lançar um decreto, exorbitou completamente, e o projeto de decreto legislativo é o remédio constitucional para revogar decreto do Executivo quando ele exorbita dentro da sua função, dentro do que ele é, dentro do que é o seu objetivo constitucional. Meu parecer é pela constitucionalidade do projeto de decreto legislativo do deputado Luiz Paulo. Pela Comissão Servidores, deputado Nivaldo Mulim. Senhor presidente, favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo que queira discutir, encerrada a discussão em votação. Senhores que aprovam nessa discussão, aprovado, vai à promulgação. Declaração de voto.
Eu cometi aqui um esquecimento, quando de manhã eu falei que eu me reuni com algumas pessoas. Eu também me reuni com o Sindialerj para tratar daquele assunto da casa, tá? Então, o Sindialerj também esteve comigo. Deputado autor Luiz Paulo. Senhor presidente, primeiro eu queria agradecer a Vossa Excelência de ter colocado os 2 PDLs em pauta, agradecer o voto pela constitucionalidade do deputado André Lazzaroni, agradecer a todos os senhores parlamentares, mas, na verdade, nós aqui votamos pela nossa autonomia, pela autonomia do Poder Judiciário, cumprimos à risca o que determina a Constituição Federal e reafirmamos que, neste caso específico, que vale para o conjunto dos outros funcionários que tiveram planos de cargos e salários aprovados em 2014, que o IPEM e o DETRAN têm direito à progressão de regime. Muito obrigado, senhor. Nada mais havendo a tratar na ordem do dia. Está encerrada a ordem do dia. Passa-se para a 4ª sessão extraordinária do dia. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. A presidência convida o nobre deputado Carlos Osório para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 55ª sessão ordinária, que, iniciada às 16h40, encerrou-se às 17h35. É ata, presidente. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Anuncio. Sessão extraordinária do dia 28 de junho de 2018. Em tramitação ordinária, em continuação da votação em segunda discussão. Projeto de Lei 3358 de 2010, de autoria do deputado Carlos Mink e Gilberto Palmares, que cria o Dia Estadual do Orgulho e Cidadania LGBT. Pareceres às emendas de plenário das Comissões de Constituição e Justiça favorável, com subemenda à emenda número 1 e contrária às demais emendas, com voto em separado, favorável às emendas 1, 3 e 4 pela prejudicabilidade da emenda 2 do deputado Flávio Bolsonaro. De combate às discriminações, preconceito de raça, cor, etnia, religião e procedência nacional, favorável com a subemenda número 1 e contrária às demais emendas. Defesa dos direitos humanos e cidadania, favorável com a subemenda número 1 e contrária às demais emendas. Com voto em separado as emendas 1, 3 e 4 pela prejudicabilidade da emenda 2 do deputado Flávio Bolsonaro. E de orçamento, finanças, fiscalização financeira e controle, favorável com a subemenda à emenda número 1 e contrária às demais emendas. Relatores, deputados André Lazzaroni, Carlos Mink, enfermeira Regiane e Luiz Paulo. Só confirmar se a gente já votou o parecer da CCJ. Um instante só, por favor. Senão vou... Então não votou nada ainda. Então, em votação, parecer favorável à subemenda 01. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovados. Verificação, senhor presidente. Verificação pedida. Deputado Fábio Silva, verificação. Rosenberg Reis e Fábio Silva. Deputado Bolsonaro, também. Atenção, senhores deputados. Estamos em procedimento de votação nominal. Senhor presidente. Estamos votando o parecer da CCJ favorável com subemenda a número 1. LGBT. Vou encaminhar aqui. Para encaminhar pelo PSDB, deputado Carlos Osório. Senhor presidente, eu gostaria de fazer o encaminhamento pelo PSDB com relação ao projeto de lei 335810, de autoria dos deputados Carlos Mink e Gilberto Palmares, que cria o Dia Estadual do Orgulho e Cidadania LGBT. Senhor presidente, o PSDB pede o voto sim e vota sim a esse projeto de lei, no entendimento que o Rio de Janeiro, por ser a vanguarda do Brasil em todos os temas relativos ao comportamento, às liberdades de expressão
entendemos que é meritório que nós tenhamos no nosso calendário oficial o Dia Estadual do Orgulho e Cidadania LGBT. Lamentamos que tenha sido solicitada a verificação de votação. Esse projeto já veio à discussão nesse plenário por diversas vezes, e eu queria até cumprimentar a essa presidência, que hoje na pauta do dia nós temos 14 projetos de lei que dizem respeito a temas ligados à causa LGBT, às mulheres e também à questão do assédio. Senhor presidente, PSDB vota sim e pede o voto sim e lamenta o posicionamento, eu diria, lamentável e reacionário e com pouca compreensão de alguns parlamentares dessa casa. Obrigado, senhor presidente. Deputado André Lazzaroni, seguida a enfermeira Rejane. Há que se respeitar, senhor presidente, há que se respeitar a opinião divergente. Já estão me vaiando? Fui eu quem deu o parecer e incluí LGBTQIA+. Fui eu que dei o parecer. Foi um parecer, inclusive, onde eu defendi o projeto e eu sou contra o preconceito, porque o preconceito ele vem de parte a parte. A sociedade está ficando... Qual é o problema de se ter um dia do orgulho gay? Qual é o problema de se ter o dia do orgulho de ser evangélico? Qual é o problema? Essa dicotomia, ela deveria, enquanto a gente caminha para se acabar com a dicotomia, para se viver num processo de harmonia humana, a gente percebe que as pessoas fazem de determinadas coisas bandeiras políticas. Então, como não tem consenso dentro do MDB, a gente liberou a bancada, mas eu já quero aqui declarar o meu voto sim. O meu voto sempre será sim contra o preconceito. Sempre, senhor presidente. Deputada enfermeira Rejane. Senhor presidente, primeiro eu queria parabenizar novamente Vossa Excelência por ter colocado uma sessão temática. Hoje é o Dia Internacional do Orgulho LGBTQI. E colocar essa temática com vários projetos de lei que foram levantados aqui dentro dessa casa, de vários deputados, é importante, né? Eu queria fazer esse primeiro registro, porque aqui botou nessa sessão extraordinária vários projetos de lei dessa temática. No entanto, o horário da temática ficou muito ruim, porque na realidade nós deveríamos botar todos esses PLs antes da votação dos PLs que interessavam ao governo. É óbvio que botar ele em separado nessa sessão extraordinária, nós teríamos aqui a intenção de cair o quórum. E aí eu faço coro com as palavras aqui faladas pelo deputado André Lazzaroni. É impressionante como o preconceito, ele é uma coisa arraigada em algumas pessoas. Nós poderíamos ter aqui um PL criando o Dia do Evangélico do 7º dia, ou Dia do Evangélico não sei do quê. E com todo o respeito, nós votaríamos a favor. Sabe por quê? Porque cada um faz da sua vida o que quer. Se a pessoa quer ser evangélica, beleza. Aqui nós estamos criando o Dia Estadual do Orgulho e Cidadania LGBT. Pois já tem o Dia Internacional, que é o dia de hoje, dia 28. Então não tem compreensão, nós não temos como entender esse tipo de postura de alguns deputados. Não tem nada a ver, isso não vai impedir absolutamente nada, né? Então a gente tem aqui essa sessão com projetos de lei que são projetos importantes para o movimento, né? Tem o dia aqui, o Dia Estadual da Visibilidade Lésbica, tem o Dia Estadual
estadual contra a homofobia, lesbofobia, transfobia, tem projetos de lei que garante o subtítulo no registro de ocorrência policial, denominado LGBTfobia, quando for fazer o registro policial. Nós temos projetos que dispõem sobre o recorte de orientação sexual nas políticas e serviços assemelhados que tratem do enfrentamento à violência contra a mulher. Enfim, nós temos projetos de lei aqui que diz o seguinte, são vários. Altera a lei que institui projeto de prevenção e conscientização do assédio moral e violência contra o grupo LGBT. Nós temos projeto que cria o Dia do Orgulho de Ser Travesti Sexual, divulgação e respeito ao direito ao processo transsexualizador no âmbito do Rio de Janeiro. Enfim, são vários projetos de lei que podíamos sim avançar nessa temática. Para concluir, por favor. No entanto, está sendo solicitada a verificação de quórum, justamente para que os projetos não andem dentro dessa casa. Infelizmente, esse grupo tem que rever suas posições, saber que nós aqui representamos toda a sociedade, nós representamos tanto o negro quanto o branco, quanto o pobre quanto o rico, nós representamos quem mora na Baixada, quem mora na Zona Sul, nós representamos toda a sociedade. E o grupo LGBT está incluído nesse segmento que os deputados representam. Então é importante que nós tenhamos respeito e que nós possamos sim avançar nos PLs que se dirigem a esse segmento da sociedade. Obrigado. O meu voto, obviamente, é sim. Vai encaminhar pelo PT, senhor presidente. Para encaminhar pelo PT, deputado Valdeir Carneiro, em seguida Carlos Mink e Marcelo Freixo. Senhor presidente, eu quero encaminhar, fazendo antes de mais nada, 3 preliminares aqui. Primeiro, ressaltar a importância desta pauta, a importância de termos reunido nesta pauta desta sessão extraordinária um conjunto de projetos que dizem respeito aos direitos e à cidadania da comunidade LGBT e o respeito à diversidade como valor humano. Essa é uma pauta muito importante e ela não foi pensada para hoje aleatoriamente, ela foi pensada para hoje em função do Dia Mundial, Dia Internacional do Orgulho LGBT. Portanto, cumprimentar Vossa Excelência que construiu essa ideia e manteve a sua palavra de fazer uma sessão específica sobre esse tema. Segunda preliminar que é importante aqui ressaltar. Os deputados e deputadas têm a prerrogativa legítima de pedir verificação, de querer obstruir uma sessão, uma discussão, não é isso que está em questão. Entretanto, o que nós temos assistido aqui na Assembleia Legislativa é uma atitude que não é apenas conservadora, não é apenas reacionária, é uma atitude obscurantista, a tentativa de banir determinados temas, deputado Marcelo Freixo. Não é obstrução de uma sessão, deputado Tio Carlos, é obstrução de um tema. E olha que a Assembleia Legislativa, esse é o meu primeiro mandato, deputado Carlos Mink, e Vossa Excelência já está aqui há tanto tempo, a Assembleia Legislativa já teve momentos muito mais gloriosos e progressistas em torno desse tema. O que a gente percebe é um retrocesso absurdo, deputado Paulo Ramos, na abordagem de certos temas. Então, eu quero ressaltar e deplorar essa tentativa de banir temas. Tem palavras que começam a ser banidas do Parlamento Estadual com a palavra gênero. Tem deputados e mandatos que perseguem a palavra gênero em todo e qualquer projeto para bani-la, como se fosse um banimento da língua portuguesa dessa palavra. Isso revela um preconceito, uma atitude obscurantista que eu quero aqui repudiar. No Brasil, a cada 19 horas, uma pessoa da comunidade LGBT é assassinada. É um absurdo que a gente conviva sem reagir, sem criticidade, sem solidariedade a esse absurdo, essa atitude que não é apenas ideológica, é uma questão civilizatória que está em jogo no Brasil contemporâneo e no estado do Rio de Janeiro, que tem tradição de vanguarda. Foi esse estado que botou de pé o programa Rio Sem Homofobia. Foi esse estado, com os movimentos sociais da comunidade LGBT, com uma política pública do estado. Por isso, eu quero aqui cumprimentar o deputado Carlos Mink, cumprimentar o deputado Gilberto Palmares, manifestar, como o poeta popular sempre disse,
Toda forma de amor vale a pena, toda forma de amor vale amar, e a nós só cabe respeitar a diversidade, a subjetividade e a singularidade da pessoa humana, seja em questão de crença, seja em questão de orientação sexual. Portanto, eu quero aqui cumprimentar e declarar publicamente, efusivamente, de maneira entusiasmada, o voto favorável da bancada do PT a esse projeto. Orientação, deputado Carlos Mink. Senhor presidente, orientação de voto pela bancada do PSB. Bem, queria me dirigir a Vossa Excelência, aos deputados aqui presentes. 17 já votaram sim, 5 não. E, sobretudo, a militância LGBT que está aqui, militância aguerrida, que põe a cara a tapa, conquista seus direitos, tem avançado no Brasil inteiro. As grandes manifestações LGBT levaram até o Supremo a reconhecer formalmente a parceria homoafetiva, coisa que o Congresso reacionário até hoje não reconheceu, mas foram aquelas manifestações com milhões de pessoas levando as bandeiras do arco-íris para as ruas de todo o país, que levaram a esse avanço. Senhor presidente, o Rio de Janeiro foi pioneiro na aprovação de leis LGBT. A primeira delas foi em 1999 e 2000, portanto, há 18 anos atrás. Foi o primeiro estado que aprovou uma lei dizendo que punia os estabelecimentos que discriminavam e as autoridades que se omitiam. Nós fizemos dezenas de cúmplices sobre essas leis em vários estabelecimentos, hotéis, academias, restaurantes, e isso junto com os movimentos de rua, junto com a Defensoria Pública, produziram realmente efeitos. Uma lei sozinha não acaba com a homofobia, essa que é a verdade. Mas uma lei, mais o movimento, mais os artigos de jornal, as peças de teatro, você cria uma cultura solidária, uma cultura anti-homofóbica, uma cultura anti-ódio, que é o que existe hoje aqui. Então, o parlamento nosso já teve um momento. Depois, o parlamento fluminense também foi o primeiro do Brasil que aprovou uma outra lei, também de minha autoria, que garantiu direitos previdenciários iguais aos casais homossexuais. Nem mais, nem menos. Os mesmos direitos, os mesmos direitos. E o Parlamento do Rio também foi o primeiro que aprovou essa lei, depois replicada em outros estados ou em outras cidades. Agora, nós conseguimos com o presidente André Siciliano uma pauta LGBT para o dia 28 de junho, e ele colocou esses problemas. Vejam, 17-5. Então, há uma maioria de deputados favoráveis a isso. Muitos, inclusive, estão aqui votando contra, mas não querem obstruir. E há uma minoria de deputados que se sente agredido, ofendido, ou tem um eleitorado que gostaria que eles impedissem que milhões de pessoas tivessem um dia de cidadania, um dia de orgulho. Deputado Carlos Mink. Vou concluir. Tem outros deputados e está encerrando o tempo regimental da sessão. Vou concluir, senhor presidente. Vou concluir. Para dizer só o seguinte: este parlamento, que foi pioneiro, né, em leis importantíssimas, ele tem que aprovar essas outras leis. Há maioria para aprovar. A gente tem que botar isso em pauta um dia que tenha quórum. Havendo quórum, com certeza, essa lei será aprovada. Porque as pessoas que conseguem derrubar a sessão é um número muito pequeno. É uma minoria conservadora, atrasada, homofóbica, seja lá o que for, tem o direito de obstruir. E nós temos que ter o direito de botar em pauta um dia com um grande quórum para aprovar outras leis e fazer jus ao pioneirismo do Parlamento Fluminense. Obrigado. Para encaminhar a votação, o deputado Marcelo Freixo. Senhor presidente, a bancada do PSOL, evidentemente, está toda presente aqui, que é a sua obrigação, vota favorável ao projeto. Mas é importante dizer, principalmente para a militância LGBT presente nessa casa, a quem saúdo desde o início, dizer que a gente já sabia que essa resistência iria acontecer na sessão de hoje. E aí o apelo que faço à mesa diretora é que essa pauta retorne ao plenário, mas retorne num gesto
que é compatível ao século XXI, como pauta ordinária, no horário correto de votação, para que a gente possa ter todo o plenário presente, para que se possa se posicionar adequadamente, para saber quem está de um lado da barbárie, quem está do lado da violência, quem confunde o seu papel religioso com o seu papel político, quem não sabe o papel do Estado laico, mas que se coloque esta votação e essa pauta no horário ordinário, porque hoje os deputados ausentes têm responsabilidade também na não aprovação, e não são poucos os deputados ausentes que votariam favoráveis, mas que se coloquem no horário mais adequado, não nesse horário que foi colocado hoje em votação, que já sabíamos que a sessão iria cair. Agora, hoje, no dia de hoje, queria me dirigir à militância LGBT presente aqui. No dia de hoje nós tivemos duas votações simbólicas. Essa de agora, que a sessão está caindo, e uma anterior, que isso aqui estava lotado, que se aprovou as contas do governo Pezão. E aí eu acho curioso que o mesmo deputado que vem para cá e vota favorável às contas do Pezão, acha que isso é digno. Não é digno votar o dia do LGBT, o dia do orgulho do LGBT. Quer dizer, é uma inversão completa de valores políticos. Ele vem para cá e aprova um governo de ladrões, aprova um governo corrupto, aprova que não se invista em saúde, mas não consegue aprovar o dia do orgulho LGBT, porque isso afronta, mas não ficar do lado de um governo bandido como esse. Então é uma inversão completa que a gente tem aqui. Foram 39 deputados que votaram. Tem deputado que para votar hoje, eu acho que teve que pegar Uber, porque nem lembrava mais onde era a Assembleia Legislativa. Há tanto tempo que ele faltava aqui. Né? Deputado ausente há séculos, apareceu hoje para votar a favor das contas. E desaparece, ou vota contra, ou propositalmente falta, para não ter quórum na agenda LGBT. Então é uma vergonha. Porque é importante dizer que tem muito deputado, inclusive candidato à presidência, que diz que se tivesse filho gay, iria corrigir o filho. E aí depois não sabe por que tem tanta violência física, por que tem tanto homicídio contra a população LGBT. Esse país é campeão de homicídios contra a população LGBT. É campeão de homicídios contra trans. O que está se votando aqui, quando se remete ao dia do orgulho, é o direito à vida, é o direito à expressão, é o direito ao amor, é o direito à sociedade mais justa. Então, votar contra é regimental, mas é bárbaro, é violento, está do lado do que é de mais atrasado. Mas que a gente possa ter essa pauta e fazer esse debate no horário adequado. E aí, lamentavelmente, eu condeno aqui aqueles que tiveram a coragem de votar pela pauta de aprovação das contas do Pezão, não tem coragem de vir para cá fazer esse debate. Realmente é uma inversão completa do espírito público em pleno século XXI no Rio de Janeiro. A bancada do PSOL vota sim. A presidência gostaria de anunciar que são exatamente 17 horas e 59 minutos. Falta 1 minuto para que a gente possa encerrar a sessão. Inclusive, teremos uma sessão hoje aqui no plenário a partir das 18 horas. Vou conceder a palavra ao deputado Paulo Ramos, que está aguardando, para que a gente possa encerrar a sessão. Senhor presidente, eu tenho aqui nesta casa quase 20 anos. E se existe alguma coisa que me aproxima alegremente do deputado Carlos Mink, é essa pauta. E ele sempre, em momentos de descontração, ele brinca. Em relação a isso, não temos divergência. Então, é aquela bela frase: consideramos justa toda forma de amor. Então, está resumido aí. É sempre muito difícil, especialmente para quem comparece aqui ao Poder Legislativo, para acompanhar uma votação, torcendo pela aprovação. É muito difícil chegar aqui, ocupar as galerias, saindo daqui com essa frustração. Porque se olhar, são 22, 17 votando sim e somente 5 votando não. Mas teríamos, para completar o quórum necessário à votação, a necessidade de 36 presentes. Nós não podemos de forma alguma condenar
quem pediu verificação. Porque todos nós, dependendo do tema, agimos aqui de acordo com o regimento. O que eu quero registrar e lamentar é que aqueles que são os condutores dessas bandeiras comparecem a esta casa, uma pauta homenageando o dia, prestigiando a luta, e a sessão cai por falta de quórum. Então dizer que é preciso persistir. A luta tem sido muito grande. As injustiças, as violências têm sido muito maiores. Mas vamos esperar que, incluindo todas essas matérias na pauta, sendo feita uma mobilização para que os parlamentares todos que tenham compromisso com essa causa estejam aqui presentes. Hoje, e é preciso registrar isto, e eu falo para os autores de iniciativas, está aqui deputado Carlos Mink, Gilberto Palmares, que foi o primeiro projeto, contou com o meu voto favorável. Vejo aqui iniciativas também da deputada enfermeira Regiane e de outros parlamentares. O dia de hoje também foi um dia muito tumultuado. Nós tivemos várias pautas sucessivas. Eu estou convencido de que, se houvesse um conhecimento maior de que esta pauta estaria sendo submetida à apreciação, que nós contaríamos aqui com o quórum necessário. Então eu venho aqui para dizer o meu apoio à causa, a minha defesa da igualdade, da liberdade, de todas as liberdades. Lamentando a ausência, mas dizendo, vamos perseverar, vamos insistir, porque brevemente esta pauta poderá ser apreciada e completamente aprovada, para que possamos consagrar todos os direitos, especialmente a igualdade. A igualdade, todos nascem, está lá na Declaração Universal, livres e iguais em dignidade e direitos. A luta é grande, vamos lá. A presidência fará a chamada para concluir o processo de votação, embora o tempo regimental já tenha sido encerrado. Deputado André Correia, deputado Átila Nunes, deputado Bebeto, Benedito Alves, Bruno Dauaire, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Cristino Áureo, Cidinha Campos, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Daniele Guerreiro, Dica, Dionísio Lins, Dr. Deodalto, Figueiredo, Felipe Soares, Geraldo Moreira, Gilberto Palmares, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Jair Bittencourt, Jânio Mendes, João Peixoto, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Luiz Martins, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Márcio Canela, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cosolino, Silas Bento, Tiago Pampolha, Tia Ju, Zaqueu Teixeira, Wagner Montes, Zaqueu Teixeira, Zé Luiz Anchites, Zeidan, Lula e Zito. Repetindo, pela segunda chamada, André Correia, Átila Nunes, Bebeto, Benedito Alves, Bruno Dauares, Carlos Macedo, Chiquinho da Mangueira, Cristino Áureo, Cidinha Campos, Conte Bittencourt, Coronel Jairo, Daniele Guerreiro, Dica, Dionísio Lins, Dr. Deodalto, Figueiredo, Felipe Soares, Geraldo Moreira, Gilberto Palmares, Gustavo Tutuca, Iranildo Campos, Jair Bittencourt, Jânio Mendes, João Peixoto, Jorge Felipe Neto, Lucinha, Luiz Martins, Marcelo Simão, Márcia Giovanni, Márcio Canela, Marcos Abraão, Marcos Miller, Marcos Vinícius, Pedro Augusto, Rafael Pisciani, Renato Cosolino, Silas Bento, Tiago Pampolha, Tia Ju, Zaqueu Teixeira, José Luiz Anchites, Zeidan e Zito. Votaram 22 senhores deputados e senhoras deputadas, 17 sim, 5 não. Não havendo quórum para deliberação, a sessão está encerrada. Presidente, não tem que ler os PLs, não? A mesa me informou que não precisaria a leitura dos PLs. E como é que vai ficar os PLs? Eu faço questão de ler os PLs, então, Excelência, sem problema algum. O PL 3358-2010, PL 3359-2010, PL
3367 de 2010, PL 3000 de 2014, PL 1894 de 2016, PL 2831 de 2017, PL 3357 de 2010, PL 3371 de 2010, PL 436 de 2015, PL 1003 de 2015, PL 1909 de 2016, PL 1970 de 2016, PL 2599 de 2017, PL 2931 de 2017, PL 3146 de 2017, PL 3349 de 2017, PL 3350 de 2017, Projeto de Resolução 517 de 2017 e também Projeto de Resolução 625 de 2018. Deputado Luiz Paulo, com a palavra. Senhor presidente, eu confesso, o senhor sentou na cadeira agora, que como é que acabou o tempo? Como é que acabou o tempo? Se essa é uma sessão extraordinária que acabou de iniciar, se ela é extraordinária... A sessão se encerrou às 18 horas pela prorrogação. 18 horas. Sim. A sessão que se encerrou às 18 horas, ela teve uma prorrogação de 30 minutos e era a sessão ordinária. Acabou a ordinária, entra a extraordinária. Só teve um projeto em pauta. Como é que acabou o tempo? Essa sessão, para acabar o tempo, no meu entendimento, acabaria às 18h30, se fosse ordinária prorrogada, mas é extraordinária. Então, no meu entendimento, o senhor pode chamar a mesa, os outros projetos poderiam continuar colhendo o parecer das comissões e em discussão. Esse é o meu entendimento. Cadê o cacique da mesa? O cacique da mesa. O senhor esclarecer a Vossa Excelência. Segundo informações que o deputado Carlos Mink me trouxe aqui à mesa, independente da questão da sessão extraordinária, que Vossa Excelência tem razão, ter se encerrado por falta de quórum, ou seja, não houve quórum para a deliberação, ele me informa que houve uma solicitação já autorizada para que pudesse ter uma audiência pública aqui no plenário a partir das 18 horas. Foi essa a informação que eu recebi do deputado Carlos Mink. Regimentalmente, Vossa Excelência tem razão. Com todo respeito ao deputado Carlos Mink, a quem eu, de fato, respeito. Eu estou inscrito para falar. Eu sou o primeiro inscrito. Se acabar a sessão agora, eu vou usar o microfone, porque o expediente final vai até as 18h30. O deputado Carlos Mink, nem o presidente, tem autoridade para acabar com o expediente final. Isso não existe, senhor presidente. Encerrada a sessão extraordinária por falta de quórum, passamos ao expediente final. Vossa Não, Excelência. senhor. Não. Quer passar da sessão ordinária? Não, senhor. O senhor tem que colher os pareceres da extraordinária e abrir a discussão, pelo menos até as 18h30. Presidente, o senhor Vossa Excelência fala a respeito do projeto 3359-2010, que é a sequência da sessão extraordinária. Então vamos dar sequência a colher seus pareceres da sessão extraordinária. Mas não só desse projeto, o que o deputado Luiz Paulo está dizendo é que em toda a pauta é uma pauta. O problema está na mesa diretora ter marcado uma sessão extraordinária para 17 horas e uma audiência pública para as 18. É isso que evidentemente não poderia acontecer. Está errado. Porque o tempo da sessão extraordinária não é o tempo do início de uma audiência pública. Está errado. Esse é o problema. Então, caiu o quórum, caiu a possibilidade de deliberação, não a sessão. Sim. Eu vou fazer o seguinte, a presidenta vai suspender o trabalho por 2 minutos para que a gente possa deliberar sobre essa questão. Quer dizer, marca sua audiência pública, com um horário de sessão extraordinária prorrogada. Só um esclarecimento, senhor presidente. Essa audiência foi marcada há um mês atrás com o presidente da casa, ele autorizou, inclusive os serviços foram feitos. É uma audiência exatamente sobre LGBT.
vem vários artistas, vem pessoas de outros estados. É uma grande programação que está marcada para hoje. Esta sessão extraordinária foi definida tipo ontem ou anteontem. Eu, inclusive, pedi encarecidamente ao presidente que marcasse, não para as 17h10, como ele marcou essa, mas que marcasse na sessão ordinária, que a gente teria até uma chance maior de ter o quórum para garantir. Mas, como tinham muitas coisas, conta do governador, etc., ele entendeu minhas razões, mas achou que não conseguiria e manteve essa sessão. Eu alertei ele que essa sessão tinha um duplo inconveniente, presidente em exercício Pudim, um duplo inconveniente. Um inconveniente era o quórum, todos já se manifestaram sobre isso. E o outro inconveniente é que casava com o horário de uma sessão que foi deferida pelo presidente há um mês atrás, está sendo organizada por vários ativistas há 20 dias e é uma coisa realmente importante. Agora, tudo bem, não se vai morrer por ter mais 20 minutos. Agora, o ideal é que se as pessoas pudessem, eu pediria encarecidamente, reconhecendo o que o deputado Luiz Paulo falou, deputado, Vossa Excelência está coberto de razão, obviamente, mas só para dizer que quando isso foi combinado lá atrás, foi há um mês atrás, não existia essa sessão extraordinária. E ela veio porque hoje teve um monte de sessões, um monte de coisas. Eu roguei para não ser nesse horário, porque eu sabia que ia acontecer isso, ia gerar esse desgaste desnecessário. Agora, o ruim é ter esse desgaste e ter um segundo desgaste, que é prejudicar uma coisa que as pessoas estão preparando há tanto tempo. Então, independente do direito, que é um direito líquido e certo, eu vou rogar às pessoas que estão inscritas para, em suma, essa pauta pode ser, como não vai se votar nada e acabou o horário regimental das 18 horas, ela pode ser realmente vista outro dia. Senão a gente vai discutir um por um os projetos, mais 20 minutos, não vamos chegar, obviamente, a nenhum lugar, não vamos poder nem votar os pareceres, mas, em suma, é só para explicar isso. Se não houver uma concordância por parte dos deputados que suscitaram questão de ordem com o preceito regimental, a gente vai levar até às 18h30 com o que precisa ser feito. Queria fazer uma proposta a Vossa Excelência, como presidente. Presidente. Sim. Poxa, presidente, eu gostaria de falar também, presidente. Aqui é meia hora, presidente. Põe os papos. Depois do Espírito Santo de orelha, agora, senhor presidente, já perdemos só nessa discussão 15 minutos. Queria que o senhor assumisse um compromisso com os parlamentares que estão aqui presentes, dessa pauta, na integralidade, voltar na primeira semana de agosto, na ordem do dia, numa terça ou numa quarta-feira. O senhor pode assumir isso? Eu, na qualidade de substituir o presidente, não posso assumir uma responsabilidade dessa, até porque a feitura da pauta é definida pelo presidente. Mas nós estamos presidindo a sessão aqui. Obviamente, eu acolho a solicitação de Vossa Excelência, levo ao presidente com a minha concordância, mas eu não posso definir enquanto presidente, porque a feitura da pauta é um ato exclusivo da presidência. Eu sei, presidente, mas se o senhor fosse eu ou Mink que estivesse presidindo, eu não colocaria isso. Mas o senhor é o poderoso secretário-geral da casa. Senhor presidente, eu acho que seria importante, e podia ter aqui a combinação dos parlamentares presentes, que colhêssemos os pareceres para a gente poder avançar nesses projetos. Porque colhidos os pareceres, a gente vai ter menos dificuldade. Eu gostaria de solicitar que fossem colhidos os pareceres e quero também registrar o meu descontentamento com relação a algo aprovado por essa casa que impede qualquer evento noturno na Assembleia. Isso foi aprovado, ou revoga-se isso, e eu acho que deveria ser revogado, porque quantas vezes se quis fazer eventos aqui não foi permitido, falando-se sobre esta regra, desde que o Estado entrou em regime de recuperação fiscal.
É óbvio que eu acho importante a audiência pública, que vai tratar de um tema que é fundamental e que nos é muito caro, mas não pode se abrir o precedente. Eu também vou querer fazer sessão noturna, como todos os outros parlamentares, quando querem entregar uma medalha Tiradentes, quando querem fazer algo, ou acaba essa regra, ou vamos seguir o que tem a regra, sem exceção. Pela ordem. Pela ordem, deputada enfermeira Regiane. Senhor presidente, primeiro eu queria corroborar que nós estamos numa sessão especial, extraordinária, e que não tem horário de término. O horário de término é da sessão ordinária. Quando se tem sessão extraordinária, não tem término. A gente pode até aqui solicitar uma prorrogação. Ponto. Segunda questão que a gente precisa trazer aqui é que foi solicitada a verificação do quórum, mas a sessão tem que continuar. Vossa Excelência deveria ter dado a continuidade, feito a leitura dos PLs em pauta e colocado em debate, porque é a oportunidade que nós tínhamos aqui de falar sobre todos os PLs que diz respeito ao grupo LGBT, discuti-los. Até porque hoje é o Dia Internacional, é importante. A galeria estava cheia, deve vir aqui para baixo daqui a pouco. Eu fiz questão de fazer a convocação dessas pessoas para estarem aqui, para tomar conhecimento de todos os projetos que tem nessa casa, que não são projetos do MINC, que não são projetos da Regiane, são projetos de todos. Projetos de Marta Rocha, projetos de todos eles. E para terminar, senhor presidente, o horário noturno de eventos. É importante que o senhor esclareça a questão do horário noturno, para que nós possamos também solicitar que os nossos eventos sejam feitos no horário noturno. Senhor presidente, pela ordem, então. Pela ordem para encaminhar. Deputado, deixa eu só fazer uma observação aqui, porque a gente está recebendo orientação da mesa e respondendo a questão de ordem formulada aqui pela deputada enfermeira Regiane. A sessão ordinária, ela se encerrou hoje. Ela teve a sessão ordinária e foi encerrada. Iniciou-se uma sessão extraordinária, onde foi votado um requerimento de prorrogação dessa sessão extraordinária. O requerimento está aqui na minha mão. Por 30 minutos. Por 30 minutos. E também se esgotou. E que foi esgotado o tempo de 30 minutos. Essa é a informação que a gente recebeu. E isso foi o que aconteceu. E aí, obviamente, ao sair, passa-se para o expediente final, sem a questão da pauta da sessão extraordinária. Essa é a informação. Então, eu gostaria de esclarecer que a sessão ordinária ocorreu normalmente. Hoje foi um dia atípico, onde a sessão extraordinária foi votado no plenário pelo presidente André Siciliano um requerimento de prorrogação por 30 minutos e que foi esgotado. Então, quer seja através do tempo, ela foi esgotada, quer seja pela derrubada por falta de quórum, quando a gente fez a chamada da votação. Então, passaria-se ao expediente final. E não a sessão extraordinária como estava estabelecida. Deputado Mink. Tudo bem, senhor presidente. Então nem devia ter começado a sessão. Nem devia ter começado, então, se é nessa lógica. Porque terminaria às 5. Essa sessão começou... Foi prorrogada até às 6. Foi prorrogado por meia hora. Foi prorrogada até às 6. Tá bom. Eu gostaria que a gente pudesse... Ela foi prorrogada até às 6, deputado. Senhor presidente, o que Vossa Excelência disse é a verdade. O presidente colocou em votação a prorrogação por 30 minutos. E nós votamos e foi prorrogada por 30 minutos. O que eu acho que a gente pode chegar ao meio termo, até porque tem um número de deputados aqui. Nós somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 deputados. 7 deputados. E nós temos uma audiência marcada pelo presidente, pela assessoria, etc., as questões de ordem, deputado Anderson e deputada Regiane, sobre a questão da audiência noturna, eu acho que estão cobertos de razão. Nós solicitamos uma coisa especial em relação a esse dia, foi deferido. Eu concordo também que seja deferido para os demais. O fato é que esta de hoje foi deferida. Há uma sessão deferida pela presidência, as pessoas estão aqui para uma sessão de 6 horas. Seria uma coisa insana
um número tão pequeno de deputados, todos favoráveis à causa, provocarem tamanho prejuízo a uma sessão deferida. E realmente a sessão de meia hora foi esgotada o prazo. O que eu proponho é o seguinte, são 6h20. Vamos ver se em 10 minutos a gente vota pelo menos os pareceres das comissões, como disse o deputado Wanderson e a deputada Rejane, e pelo menos os Deputado próximos... Carlos Mink, a sessão extraordinária foi encerrada. Passa seu expediente final. Sessão Primeiro orador escrito, deputado Luiz Paulo. Questão de ordem, senhor presidente. Sessão extraordinária. A sessão extraordinária está encerrada. A presidência avoca. Vossa Excelência tem o direito de recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. A sessão extraordinária está encerrada. Passa seu expediente final, escrito primeiro orador, deputado Luiz Paulo. Não há expediente final em sessão extraordinária, senhor presidente. Não há expediente final em sessão extraordinária. Me desculpe. Está aqui o regimento. Inclusive, sessão extraordinária terá duração de 3 horas. Está no regimento da casa. A sessão foi prorrogada por 30 minutos. Sessão extraordinária tem 3 horas, senhor presidente. Com todo respeito, e falo respeitosamente a Vossa Excelência, que tem o maior carinho. Deputado, eu não quero travar também aqui um tem. cavalo de batalha. Nós não vamos ficar aqui discutindo o regimento. Senhor presidente, tendo em vista que eu fui vencido por Vossa Excelência e que o deputado Carlos Mink quer ocupar esse plenário para uma audiência pública, eu abro mão da minha fala. A presidência pergunta se todos que estão inscritos abrem mão para a realização da audiência pública. Se não abrirem mão, nós vamos continuar o expediente final. Alguém quer falar do expediente final? Deputado Wanderson. Eu não quero falar, só quero dizer que não há expediente final em sessão extraordinária. Mas, dito isso, senhor presidente, com todo respeito à Vossa Excelência, sei que a condução é complexa nesse sentido dessa pauta, é uma pena porque a gente tinha toda a chance de, nos pareceres das comissões, evitar um cavalo de batalha que vai ser muito maior numa outra oportunidade. Mas, de qualquer maneira, importante a audiência pública e quero solicitar a Vossa Excelência que possamos rever essa normativa de não ter sessão noturna, porque diz que é por economicidade e tal, e não pode abrir sessão, então acaba-se com essa norma que eu acho mais do que perfeito e oportuno. Eu queria deixar registrado também que eu acho que o importante aqui éramos nós termos a oportunidade de fazer o debate numa sessão, nem que fosse extraordinária, levar Vossa Excelência a cumprir o regimento da casa, que era fazer a leitura, fazer o debate, e a gente terminaria a sessão extraordinária justamente para o evento que vai acontecer, que é importante, né? No entanto, eu acho que nós fomos atropelados, né? Aqui está se rasgando o regimento e, infelizmente, eu gostaria de registrar que essa não seja a prática de Vossa Excelência enquanto deputado, né? Está no regimento que uma sessão extraordinária, ela tem que durar, pode durar, até 3 horas. E, no entanto, caiu o quórum, mas a sessão poderia continuar. Tinha um PL aqui que eu queria destacar para discutir. E, no entanto, pelo atropelo que foi feito por Vossa Excelência, nós não tivemos essa oportunidade de fazer esse debate aqui dentro. Infelizmente, retorno à proposta que foi feita pelo deputado Luiz Paulo, que é que Vossa Excelência possa conduzir os trabalhos para que essa sessão, com todos os PLs, que eles possam voltar numa sessão ordinária. E que Vossa Excelência, então, que você não pode decidir hoje, mas que Vossa Excelência se comprometa junto ao presidente para que retorne os PLs para a pauta ordinária. Com toda certeza, deputada Efemeli Rejane, não havendo mais nada a tratar, está encerrada a sessão.